Evangelho do Senhor, escrito por João, capítulo 8. Eu quero destacar a parte final do verso 34. Está escrito na parte final do verso 34: todo o que comete pecado é escravo do pecado. Vamos repetir juntos? Toda a igreja. Todo. Amado Senhor, continua falando ao povo que chama pelo teu nome. Povo comprado pelo sacrifício de Cristo, lá no Calvário. Ali na cruz, o Senhor pagou um preço altíssimo. Deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue carmesim em nosso lugar. Deveríamos estar ali, pagando pelos nossos pecados, pagando pelas nossas iniquidades. Porém, o Senhor Jesus carregou sobre si a minha culpa e a culpa de todo aquele que está em Cristo Jesus. A nossa palavra é de gratidão. A nossa oração é de reconhecimento. Reconhecimento da grandeza do teu amor. O Senhor nos amou primeiro e pagou o preço exigido pela justiça divina. Muito obrigado, ó Deus, porque hoje, pela graça do Senhor, estamos livres das amarras do pecado. Assim, Deus, oro e agradeço pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados, a palavra pecado se tornou, na nossa cultura, uma palavra exótica, medieval, obsoleta e inócua. Porém, como pregador da verdade bíblica, das doutrinas bíblicas, não posso deixar de afirmar, meus amados, que a sociedade, a nossa sociedade, está totalmente dominada pelos pecados mais abjetos, os mais terríveis pecados. E a gente poderia enumerar, declinar uma lista enorme de pecados que são cometidos diariamente, a todo instante, a toda hora. Sensualidade incontrolável, perversão sexual, religião corrompida, falta de ética em todas as áreas da vida humana, crise de valores, violência avassaladora, todo tipo de crime está sendo cometido.
até com crianças. É verdade que o pecado é antigo. É verdade que a violência faz parte da cultura humana. É verdade que a perversão sexual sempre acompanhou o homem após a queda. Portanto, é uma sociedade decadente. Na linguagem de Paulo, uma sociedade completamente pervertida, totalmente pervertida. E a humanidade caminha para uma catástrofe assustadora. Por esta razão, meus amados, eu chego à conclusão que toda esta decadência foi gerada por um pai terrível, chamado pecado. O pecado é o pai de toda situação corrompida da sociedade humana. E o Senhor Jesus, neste texto de João, capítulo 8, chama-o de escravocrata. O Senhor chama o pecado de escravocrata. E ele diz: todo o que comete pecado é escravo do pecado. O pecado é, na verdade, um senhor. O pecado é maligno. O pecado escraviza. O pecado mantém o homem acorrentado. O pecado mantém o homem separado de Deus. O pecado faz com que o homem olhe para essa situação e até pense que é natural. Observe o que disse Jesus mais uma vez: todo o que comete pecado é escravo do pecado. E o Senhor estava falando para um público judeu. Estava falando para os seus conterrâneos. Estava falando para aqueles que ouviam as suas palavras. Estavam presentes também escribas, fariseus e o povo de uma forma geral. E o Senhor está dizendo àquele povo: o pecado é um tirano. O pecado escraviza. O pecado separa o homem de Deus. É interessante o contexto, porque quando o Senhor fez esta declaração, Ele fez esta declaração porque no verso 32 Ele fala de liberdade. Ele fala de uma vida livre. Ele fala de uma alma completamente livre. Ele diz no verso 32 do capítulo 8: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus que ouviram esta afirmação do Senhor Jesus ficaram totalmente escandalizados. Quando o Senhor disse a eles: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olhe para o verso 33. Os judeus replicaram ou contestaram as palavras do Senhor, dizendo: somos descendência de Abraão. O nosso tronco é Abraão. A nossa raiz é o pai da fé. O nosso tronco é verdadeiramente Abraão. Somos descendência de Abraão. E jamais fomos
escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Meus irmãos, os judeus naquele momento estavam pensando em escravidão como resultado do domínio estrangeiro. Aliás, fato que estava ocorrendo com eles exatamente naquele período histórico do povo judeu. Eles estavam debaixo do tacão de Roma. Eles estavam subordinados a Roma. Eles estavam escravizados pelo Império Romano. E a gente sabe que o povo judeu passou por outros períodos de escravidão, sob os egípcios, sob os babilônios, sob os sírios. E por que esses fatos aconteceram na história daquele povo que se gabava da fé ou apresentava Abraão como sendo a raiz espiritual daquele povo? Exatamente por conta do pecado. Quando o povo pecava, Deus pesava a mão sobre aquele povo. Lá no Egito, o povo judeu passou mais de 400 anos escravizado. Povo totalmente escravizado. 430 anos debaixo do tacão do Egito. Construindo, comendo as sobras, e de uma forma sobrenatural, o Senhor livrou aquele povo do cativeiro do Egito. Aconteceu também com os babilônios. 70 anos aquele povo passou escravizado, dominado, longe de Jerusalém, completamente dominado. Portanto, meus amados, o povo naquele momento estava esquecendo esses detalhes históricos. Foram escravizados porque se tornaram escravos do pecado. Foram escravizados porque desobedeceram a Deus. Foram escravizados porque não atentaram para os mandamentos de Deus. Quem comete pecado, torna-se escravo do pecado. O judeu odeia, se é que eu posso dizer, ou usar a palavra ódio, odeia a escravidão. Completamente. A tal ponto, meus amados, que até hoje, entre as 15 bênçãos que são proferidas matinalmente, quando da oração da manhã, pelos judeus, destaca-se aquela que diz assim: bendito és tu, que não me fizeste um escravo. Porém, aquele povo continuava escravizado. Escravizado por Roma e escravizado espiritualmente também. Jesus não estava falando desse tipo de escravidão política. O Senhor estava falando, se referindo à escravidão da alma. E o Senhor diz: se vocês atentarem para as minhas palavras, se vocês me ouvirem, vocês serão livres. Se teimarem na prática do pecado, vocês continuarão escravos do pecado. Portanto, para se livrar dessa escravidão da alma, não bastava ser descendente de Abraão ou estudante da lei. Era necessário olhar para Jesus.
olhar para aquele que verdadeiramente é capaz de oferecer ao homem liberdade da alma, liberdade espiritual. Mesmo sendo descendência de Abraão, ou mesmo estudando a Torá, estudando a lei, estudando os profetas, aqueles judeus eram escravos do pecado e escravos da pior espécie. Estavam rejeitando exatamente aquele que poderia libertá-los. Estavam rejeitando a redenção. Estavam rejeitando a liberdade. Meus irmãos, a grande verdade é que o pecado é um tirano cruel. O pecado é maligno. O pecado é um tirano cruel, que rouba das pessoas os valores mais preciosos. E eu quero declinar alguns aqui. Por exemplo, o pecado rouba do homem a paz. A explicação que para tantos conflitos existenciais é exatamente a falta de paz. A explicação para tantos problemas familiares é exatamente a falta de paz. A explicação para tanta guerra, para tanto conflito, para tanto problema, para tanta angústia, é exatamente a falta de paz. Se você abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9, eu vou ler. Escute o que Paulo escreveu. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus, como gregos ou gentios, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se perderam. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Verso 17. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Desconhecem o caminho da paz. Portanto, Paulo aqui, neste capítulo 3 de Romanos, ele mostra a condição humana e diz que a situação é de caos, resultado da falta do conhecimento da paz que Deus oferece. Desconhecem o caminho da paz, e a paz é Jesus. A paz é Cristo. A paz é aquele doce Nazareno que veio com esta missão de libertar o homem, de oferecer ao homem verdadeira paz. Todo o que comete pecado é escravo do pecado.
O pecado é escravocrata. O pecado é maligno. O pecado é destruidor. O pecado é algo terrível na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida do ser humano. Pecado é algo terrível. Quem brinca com o pecado está brincando com algo sério. Está brincando com algo que é capaz de roubar a paz. Está brincando com algo que rouba a paz e oferece a guerra. Como recompensa, dá a guerra, dá o conflito, dá a miséria total. Segunda coisa, o pecado rouba do homem o temor a Deus. O pecado rouba do homem o temor a Deus. Sem temor a Deus, o homem se torna rebelde. Toda rebelião que há no mundo é exatamente por causa do pecado. E nesta rebelião o homem faz o mal, o homem engana, o homem amaldiçoa, o homem derrama sangue, o homem devasta e fabrica a miséria. E para piorar a situação, a Bíblia Sagrada diz que o mundo jaz no maligno. Por trás do pecado está também a ação do maligno. É verdade que a gente não pode deixar de responsabilizar o homem, porque fica muito fácil quando o homem diz: a culpa não é minha, a culpa é do diabo, a culpa é tão sua quanto dele. Porque o pecado rouba do homem o temor a Deus. No verso 18, Paulo diz exatamente isso. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Meus amados, o pecado arranca da mente e do coração das pessoas o temor do Senhor. Arranca, destrói, tira da mente esse temor do Senhor. Até gente que recebeu a Cristo no coração, frequenta a igreja, tem a Escritura, conhece o exercício da oração, frequenta a igreja, torna-se até membro da igreja, recebe o batismo cristão, comunga juntamente com os demais, mas lá fora continua praticando toda sorte de pecado, continua separado de Deus, o seu coração continua longe de Deus, continua escravo do pecado, continua escravo desse tirano cruel. E o pecado é um tirano da pior espécie. Em terceiro lugar, o pecado rouba do homem a comunhão com Deus. Ele rouba o temor, ele tira a paz, mas rouba do homem a comunhão com Deus. Ora, eu e vocês sabemos que o pecado faz separação entre o homem aqui na terra e o Deus que está entronizado na eternidade. A gente sabe disso. O profeta Isaías afirmou: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É o pecado que separa o homem de Deus. É o pecado que arranca do coração do homem essa comunhão com o eterno, essa comunhão com o Deus único e verdadeiro. Lamentavelmente, o homem tem sido escravo do pecado, e esta servidão o faz perder completamente a comunhão com Deus. Quem é escravo do pecado
não conhece a Deus. Quem é escravo do pecado não tem intimidade com Deus. Quem é escravo do pecado não conhece, não sabe exatamente como Deus age. Não conhece a misericórdia do Senhor, não conhece o amor de Deus, não conhece a bondade do Senhor. Escravo do pecado é uma pessoa completamente destituída da comunhão com Deus. O pecado é um escravocrata. O pecado mata. O pecado rouba a paz. O pecado rouba o temor do Senhor. O pecado rouba a comunhão com Deus. Em quarto lugar, o pecado rouba do homem a liberdade. Ah, meus amados irmãos, o pecado arrebata essa liberdade e reduz o ser humano a um fantoche. Um fantoche que imagina que é livre para fazer o que gosta. Porém, a fundamental verdade é que esse homem se torna prisioneiro de toda sorte de desvio comportamental. Ele é escravo do pecado. E por conta dessa escravidão, ele começa a apresentar um desvio de comportamento que desonra a Deus, que desonra a Cristo, que desonra a igreja, que desonra o Espírito Santo, desonra o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabem o que Paulo escreveu na carta aos Romanos? No capítulo 6, verso 16, Paulo diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis, como servos, para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Quem cede ao pecado torna-se servo do pecado. E quem se torna servo do pecado é um escravo da morte. É um servo da morte espiritual. O pecado rouba a verdadeira liberdade e oferece a mais falsa e escrava liberdade. Eu sou livre. Há muita gente que bate no peito e diz assim: eu sou livre. Muitos afirmam, muitos falam dessa liberdade fantasiosa, mentirosa. Na verdade, essa pessoa continua aprisionada, escravizada de tal forma que não consegue de forma nenhuma se libertar dessa escravidão que abafa a sua alma, que escraviza a sua alma. Todo que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado. Quem olha para Jesus torna-se escravo dele, e sendo escravo de Jesus é um homem completamente livre. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. O crente é tão livre, e está tão livre das amarras do pecado. O crente é uma pessoa tão livre que tem a capacidade dada por Deus para dizer não ao pecado, para rejeitar o pecado.
Em quinto lugar, o pecado rouba do homem a vida. O pecado rouba a paz, o temor a Deus, a comunhão com Deus, a verdadeira liberdade, rouba a vida. Meus amados, as pessoas estão pegando a vida e jogando-a numa lata de lixo. São pessoas marcadas pelas drogas, prostituição, álcool, adultério, fornicação, roubo, traição, violência, orgias e outras obras da carne. Que a gente passaria um bom tempo mencionando essas obras da carne. Lembram do filho pródigo? Aquele que largou a família, largou o pai, foi para uma terra distante. E a palavra diz que aquele moço viveu dissolutamente. A sua vida foi completamente estragada pelo pecado. Ele viveu de uma forma devassa, completamente separado de Deus, separado da família, separado da boa influência da família, da boa influência do pai. Foi para o mundo, se apegou ao pecado, amou o pecado e estragou a sua vida. Louvado seja Deus, que aquele moço um dia caiu em si. E ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi a meu pai: pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros, ou como um dos teus empregados. Naquele dia, a sua vida foi completamente restaurada. Foi uma vida perdoada pelo Pai e perdoada pelo Pai eterno. Ele encontrou de volta a vida que havia perdido, porque viveu dissolutamente. Deixe-me dizer algo importante. A verdadeira vida é roubada, e o pecado oferece em troca uma vida encurvada, uma vida rasteira, uma vida que só enxerga o pó, somente o pó. Aquele moço, aquele filho pródigo, ele teve a sua vida completamente encurvada, rasteira, a ponto de desejar comer a comida que era dada aos porcos. Agora imagine um judeu que nem comia carne de porco. Era um animal rejeitado na dieta judaica. E agora ele deseja comer as bolotas que eram oferecidas aos porcos. Mas a sua vida foi restaurada. E aí a gente aprende que somente Deus, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, é capaz de devolver a vida de um ser humano que chegou tão baixo, que se encurvou, que lambeu o pó da terra. O pecado faz exatamente isso, faz o homem lamber o pó da terra. O pecado é o mais perverso tirano, porque rouba do homem a verdadeira vida. E em sexto e último lugar, o pecado rouba do homem o céu. O pecado rouba do homem a paz. O pecado rouba do homem o temor do Senhor. O pecado rouba do homem a comunhão com o Deus eterno. O pecado rouba do homem a liberdade, a perfeita liberdade, a plena liberdade, a melhor liberdade. O pecado rouba do homem a vida que só Jesus pode oferecer. E o pecado rouba do homem a possibilidade da eternidade. Ele rouba do homem o céu. Rouba do homem o céu do Senhor e abre de par em par as portas do inferno. Que tragédia, que coisa triste,
O pecado rouba do homem o céu e abre de par em par as portas do inferno. Inferno, que a Bíblia descreve como lugar de tormento, lugar de fogo que nunca se apaga, o verme que nunca morre, o lago que arde com fogo e enxofre. Quem é escravo do pecado é virtual morador do inferno. Veja o que a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 21, verso 8. Está escrito: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, a todo aquele que rejeitou a obra salvadora de Jesus, a todo aquele que rejeitou o evangelho da verdade, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem se deixa escravizar pela ação nefasta do pecado, perde a vida no céu, perde a eternidade segura com o Senhor. O pecado é esse tirano cruel que rouba do homem o céu. É exatamente isso que faz o pecado. Como escapar desse vil tirano? Talvez seja esta a sua pergunta. Tudo bem, pastor. O pecado rouba a paz, o temor do Senhor, a comunhão com o Senhor, rouba a liberdade, rouba a vida, e o pecado impede que o homem chegue à presença de Deus. Como escapar desse vil tirano? Eu quero declinar pelo menos 3 ou 4 ou 5 coisas importantes. Primeiro, recebendo a verdadeira paz. Recebendo a paz que Jesus oferece. Ele disse lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa é uma paz celestial, eterna. Começa aqui e chega na eternidade. A segunda coisa, o homem, para escapar desse vil tirano, precisa temer a Deus corretamente. A Bíblia ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você deseja ser sábio neste mundo, tema a Deus. O livro de Provérbios está cheio de orientação neste sentido. Tema ao Senhor, tema ao Senhor, tema a Deus. E quando você teme a Deus, os seus dias sobre a terra são prolongados. E a palavra também diz lá em Provérbios que os anos dos perversos serão abreviados. Tema a Deus. Tema a Deus corretamente. Em terceiro lugar, tenha desejo de ter comunhão com o Pai da eternidade. Comunhão fraterna com Deus. Comunhão íntima com o Senhor. Na primeira carta de João está escrito: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Comunhão com o Pai da eternidade. Não é apenas religiosidade superficial. É comunhão aprofundada com Deus. É comunhão real com o Senhor. É você sentir essa graça maravilhosa do Senhor invadir a sua alma, invadir a sua mente. É você saber que quando você ora, você está na presença de Deus. Quando você faz qualquer coisa temendo a Deus, você sabe que está em comunhão com Ele. No trabalho, na escola,
na faculdade, em qualquer lugar. Se você teme a Deus, você tem comunhão profunda com o Senhor em todas as áreas da vida. Fazendo o que você estiver fazendo, você tem comunhão com o Senhor. Em quarto lugar, receber de Cristo a verdadeira liberdade. O Senhor fez duas afirmações neste sentido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus não quiseram, rejeitaram essa liberdade e se perderam. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Religião não liberta, ideia humana não liberta, compromisso humano não liberta. Só quem liberta verdadeiramente é Jesus, o nosso eterno Salvador. Em quinto lugar, abrir o coração para receber a verdadeira vida. Receber a verdadeira vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E finalmente, em último lugar, receber a Cristo como Senhor e Salvador, para ser morador eterno do céu. E eu quero citar o livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurado aquele que lavou a sua alma, que lavou a sua mente. A gente não pode imaginar que vestidura aqui se trata da roupa que nós usamos. É a nossa alma, é a nossa mente, é o nosso coração. É a nossa alma completamente lavada e embranquecida pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E você terá direito, como diz o texto, direito à árvore da vida. E a árvore da vida é o próprio Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para todo o sempre. E ainda, a palavra diz, no capítulo final do Apocalipse, capítulo 22, verso 5, outro texto que diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. Não existe morte para aquele que lavou a alma com o sangue do Cordeiro. Existe a eternidade. Somente a eternidade com o Senhor. A minha oração é que quando Jesus voltar, ou quando você se encontrar com Ele, ou quando eu me encontrar com Ele, quando você estiver na eternidade, você possa encontrar aquele amigo seu, a sua esposa, seu irmão, seu tio, sua tia, seu pastor, seu presbítero, seu diácono, gozando a eternidade com o Senhor. E aqueles que rejeitaram a Jesus como Senhor e Salvador vão, infelizmente, padecer no inferno, sem alegria, sem paz. Um bicho que nunca morre, um fogo que nunca se apaga, tormento eterno, sofrimento eterno. É o que está reservado para a pessoa que é escrava do pecado, que não consegue se libertar do seu pecado. Diante de tudo que foi apresentado, a sua escolha é: de quem serei escravo?
de quem serei escravo? Você é responsável por essa escolha. Eu não posso escolher no seu lugar. Eu posso apenas aconselhar. Seja escravo de Jesus. E sendo escravo de Jesus, você recebeu do Senhor a liberdade dos grilhões do pecado. O pecado que escravizou a sua vida, que atrapalhou a sua vida, que governou a sua vida, no momento que a sua alma é liberta, os grilhões são quebrados. E você se torna uma pessoa completamente livre. E quando fechar os olhos aqui na terra, você estará com o Senhor na eternidade. E com Ele estará para sempre. Portanto, o meu conselho é: escolha Cristo e seja escravo de Cristo. Diga não ao pecado. Diga não a esse escravocrata, a esse tirano cruel. E diga: eu te rejeito e recebo a Jesus no meu coração como meu Senhor, como meu Salvador, como meu amigo, como aquele que verdadeiramente me amou. E me amou de tal forma que morreu na cruz no meu lugar. Seja esse o seu entendimento. Seja essa a sua compreensão da verdade da palavra bendita do Senhor. Amém.